No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um Pixel Art Generator utilizando HTML, CSS e JavaScript. Então aqui eu tenho essa nossa pequena aplicação, onde eu posso configurar o tamanho do meu grid, tanto na largura quanto na altura. O valor máximo dele vai ser 35 por 35. Então nós arrumamos aqui o tamanho do grid que nós queremos, por exemplo, 16 por 16. Eu clico aqui nesse botão Create Grid e é criado então esse nosso gridzinho aqui embaixo para podermos trabalhar os pixels. Aqui eu tenho a ferramenta para escolher as cores. Eu estou pintando aqui de preto. Depois eu posso selecionar qualquer outra cor aqui e fazendo então a minha pixel art. Depois eu tenho a opção de Clear Grid, que ele reseta o grid. Podemos recriar ele no botão Create Grid. Posso fazer o meu desenho e tem essa opção de Erase. Quando eu estou no modo Erase, à medida que eu vou passando o mouse, então vai sendo apagado os pixels que foram gerados. Se eu clicar aqui em Paint, então nós voltamos ao modo de desenho. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor se inscrevam no canal e deixem um like e vamos para o código. Aqui no Visual Studio Code eu já estou com os arquivos que nós vamos estar utilizando, o index.html, o index.js e o style.css. Aqui no index.html eu já criei a estrutura básica do nosso HTML, onde eu tenho aqui no body um div wrapper. Ele vai atuar como um container principal de toda a nossa aplicação. Então aqui nesse div de options vai conter todos os nossos controles ali de escolha de cores, os botões, os sliders. E aqui eu tenho o nosso container que vai ser o grid da pixel art. Então vamos começar definindo alguns estilos básicos aqui no meu style CSS. Eu vou estar colocando aqui esses estilos, onde eu vou estar utilizando esse seletor universal, que vai aplicar então o padding e o margem 0 para todos os elementos. Então vai remover o espaçamento padrão definido pelo navegador e o box size em border box, então ele vai garantir que o padding e as bordas são incluídas no comprimento e altura total dos elementos. Pois no meu body eu estou selecionando uma cor de tonalidade verde para o fundo da aplicação. E o wrapper é onde nós temos o nosso container principal. Estou definindo ele com uma posição absoluta e centralizando ele na tela através do top left 50% e com esse translate aqui menos 50% e menos 50%. Então, vamos salvar. Temos aqui a nossa estrutura inicial para fazermos a nossa aplicação. Então, o próximo passo que eu quero fazer é colocar aqui os sliders para a criação da nossa grid, bem como os botões. Então, aqui dentro do meu div de options, vou criar inicialmente aqui os meus sliders. Então, dentro desse options, eu criei um outro option wrapper. Aqui eu estou criando o slider para determinar, então, o tamanho do meu grid na largura. E logo abaixo eu tenho um outro slider para determinar então a altura do meu grid. Então eu tenho meu input type range, que é esse elemento HTML aqui, e logo ao lado eu coloquei um span com o valor que ele vai então estar representando. Agora não está funcionando, pois nós precisamos acertar isso com o JavaScript. E logo abaixo desses sliders, então nós vamos criar os nossos botões. Então eu vou criar um outro option wrapper, logo abaixo aqui, dentro do meu div principal aqui do options, que tem então os botões. Então eu tenho aqui o meu create grid, o clear grid, o meu input type color, que serve então para selecionar a cor que nós vamos estar pintando no grid, e os botões para apagar e para pintar. Então agora o que nós podemos fazer é mexer aqui no CSS para posicionar os nossos elementos. Então inicialmente aqui eu vou botar meu label vai ser um display block. Então vamos estilizar o nosso span na posição relativa e aumentar também a fonte para 22 pixels. Agora eu vou estilizar aqui o meu option wrapper. Vamos colocar ele com o display flex para facilitar então o posicionamento deles, com um space between para deixar um espaçamento entre os meus elementos. Também botei um gap de 10 e uma margem bottom de 20 pixels. Os botões também podemos dar uma estilizada. Vamos mudar aqui a cor de fundo, vamos tirar a borda, deixar eles um pouco arredondados e um espaçamento interno aqui de 5 pixels e botando então uma cor para fonte branca e uma cor de fundo verde para combinar então com o nosso fundo da aplicação. Aqui vamos estilizar também este outro input do color. Vamos tirar então o background dele, aumentar um pouquinho o tamanho para ficar mais próximo do tamanho dos botões, botar um cursor pointer. Também podemos aqui
adicionar mais essas outras opções para deixar então ele mais arredondado através desse WebKit Color Swatch e Moss Color Swatch, que são então esses pseudo elementos do Input Type Color. Então botamos esses border radius para dar esse tom mais arredondado. Então basicamente nós já temos o nosso CSS definido. Nós vamos fazer agora é partir para o JavaScript. Então inicialmente eu vou pegar todos os elementos que nós vamos estar interagindo. Basicamente são todos aqui os sliders, os botões e o seletor de cor. Então para isso eu vou usar o getElementById, já que todos os meus elementos que vai ter algum tipo de interação foram colocados IDs para eles. Então são esses nomes aqui que nós vamos estar referenciando aqui no JavaScript. Basicamente é utilizar então o mesmo código aqui para todos, que é, nós podemos utilizar o Query Selector para selecionar então pela classe. No caso aqui o meu container definia apenas uma classe, poderia ter sido um ID. E os outros elementos todos então são pegos pelo document getElementById. Eu quero que a nossa aplicação ela funcione tanto em dispositivos móveis, como celulares, tablets, que tenham os eventos de touch, quanto aqui no desktop através do mouse. Então para isso eu vou criar uma seguinte variável, um dicionário, então, onde eu tenho o mouse e o touch. E vou estar então associando os eventos que nós vamos estar codificando mais adiante, que é o mouse down, que quando eu clicar aqui no grid nós vamos estar desenhando. E o mouse move também, e o mouse up. Os eventos correspondentes do mouse em dispositivos que tem touch são isso aqui. O mouse down corresponde ao touch start, o mouse move ao touch move e o mouse up ao touch end. Então definimos essas variáveis. Eu também já vou criar outras aqui. Aqui eu tenho esse device type para indicar o tipo de dispositivo, se vai ser um dispositivo móvel ou não. E duas variáveis booleanas para indicar o modo, se eu estou desenhando ou estou apagando o meu desenho. Então o que eu vou fazer agora é adicionar eventos aqui para atualizarmos o nosso valor do grid. Então para isso eu vou usar o addEventListener no meu grid width, que é o nosso range, para determinar a largura do grid. Então, o mínimo vai ser 1, o máximo vai ser 35, tanto para a largura quanto para a altura. Então, eu adiciono esse addEventListener input. Toda vez que o valor for modificado, nós vamos estar atualizando este valor aqui do span para corresponder, então, ao valor selecionado. Então, basicamente é o que faz esse código aqui, tanto para a largura quanto para a altura. E quando a página é carregada, então eu inicializo esses valores para 0. Agora, à medida que eu for mexendo aqui no grid, ele vai atualizando o span que tem o texto ao lado para corresponder aqui à nossa marcação. Agora eu vou criar uma função para definir qual é o tipo de dispositivo que nós estamos trabalhando. Então para fazer isso, essa função aqui ela já dá conta do recado. Basicamente eu coloquei dentro de um try-catch esse document create event. Esse evento touch event ele só existe em dispositivos móveis. Quando nós estamos rodando aqui no modo desktop, esse evento ele não é lançado, então isso aqui vai gerar uma exceção e nós vamos cair aqui nesse bloco catch. Então eu sei que nós vamos estar utilizando o mouse para desenhar. Caso contrário, então, nós vamos estar utilizando então os métodos aqui do touch que nós definimos. Então, o método é isTouchDevice, e ele vai retornar true se for touch, falso se for mouse, e já define aqui o device type que nós vamos estar utilizando. E eu chamo esse método logo aqui embaixo. Agora nós vamos passar para a lógica do botão Create Grid. Então, baseado nos valores que estão definidos aqui no meu input range, eu tenho que criar um grid correspondente. Então, essa função basicamente é a seguinte. Nós vamos adicionar o evento click do botão. Então, quando o botão for clicado, eu vou estar limpando o meu container. Lembrem que o container aqui é onde vai ser desenhado o meu grid. Então, eu limpo ele. E nós vamos fazer, então, 2 loops. Um loop mais externo aqui, onde eu vou percorrer a altura que foi definida aqui para o meu grid. Para cada iteração, então, eu vou estar criando um div. Então, vão ser pequenos divs. Aquele grid que nós vimos, então, vão ser vários quadradinhos, e cada quadradinho ele corresponde a um grid. E eu vou estar adicionando essa classe GridRow, que nós vamos estar definindo na sequência. Então, para cada altura, eu faço um outro for interno para percorrer
a minha largura. Então aqui eu tenho esse div principal que ele vai corresponder à minha linha, e dentro de cada linha nós vamos ter outros divs que vão ter então a classe GridCall, que é onde nós vamos estar interagindo propriamente dito. Então cada coluna nós vamos estar adicionando aqui na linha que foi definida. Então, se eu salvo e boto aqui alguns valores, nada acontece, pois nós ainda não definimos essas classes. Não temos nenhum erro sendo exibido. Então o próximo passo aqui agora é definir essas duas classes aqui, a GridRow e a GridCall. Basicamente a GridRow ela vai ser um displayFlex, e a GridCall eu vou definir ela do tamanho 1 por 1, tanto na altura quanto na largura, e vou definir uma leve borda cinza. Veja que agora então aparece o grid que nós definimos. Então se eu mudar aqui o valor de 7 por 7, então ele atualiza o grid aqui de acordo com o valor do nosso range. E eu também já vou deixar aqui para telas menores, eu vou estar colocando essa Media Only. Quando tivermos uma tela com uma largura máxima de 768 pixels, eu vou diminuir o tamanho aqui do nosso GridCall. Então, cada um desses quadradinhos aqui é um div. Então agora nós vamos fazer a lógica para iniciar então o desenho. Então toda vez que eu clicar dentro de um desse div, eu vou querer desenhar ele, pintar a cor de fundo dele com a cor que foi selecionada aqui no meu Input Type Color. Então nós temos que voltar aqui no JavaScript. Então aqui dentro dessa lógica onde nós criamos cada um dos divs, nós temos que adicionar um evento para verificar se foi clicado, ou no caso de dispositivos móveis, nós temos esses eventos aqui. Então vamos colocar este código aqui, foi adicionado. Estou adicionando o evento down, dependendo do tipo de device. Pode ser tanto então desktop quanto dispositivo móvel. Então quando eu pressiono o mouse sobre um desses divs, nós vamos estar entrando no modo de desenho. Nós vamos testar também a flag se foi clicado o botão de Erase. Nós vamos setar o background para transparente, ou seja, nós vamos estar tirando a cor do nosso div. Caso contrário, então se não estiver nesse modo de borracha, nós vamos pintar o div com a cor que está selecionada aqui no meu Color Button. Então esse Color Button aqui nós vamos pegar ele pelo getElementID Color Input, e o value, então ele corresponde ao valor que está selecionado aqui da cor. Então, por exemplo, se eu crio este grid e clico aqui sobre os divs, nós vemos que já estamos podendo desenhar. Posso mudar a cor aqui, ele vai pintando os divs com a cor de fundo selecionada aqui pelo Input Color. Então, para não precisarmos ficar clicando em cada um dos meus quadradinhos aqui, eu quero ter a possibilidade de ficar segurando o botão do mouse e pintar diversos divs ao mesmo tempo. Então, para isso, nós temos que associar um outro evento aqui, que é o evento de Move. Então, pode ser tanto o Mouse Move no desktop, quanto o Touch Move em dispositivos móveis. Então, nós vamos fazer um código bastante parecido, que é basicamente este daqui. Nós vamos adicionar este evento, e nós vamos fazer uma verificação se estamos em dispositivos móveis ou não, porque aqui no desktop, ele vai pegar a posição X e Y do meu mouse. Em dispositivos móveis não é essa mesma propriedade, por isso que eu tenho esse teste aqui. Nos dispositivos móveis é esta forma aqui que nós utilizamos, é o client X e o client Y. E eu vou criar uma função adicional, então, para verificar o meu elemento para fazer este desenho. Mas antes disso, eu já vou deixar pronto o meu outro evento que nós precisamos, que é quando eu solto o botão do mouse. Então, basicamente, é o evento up, que é quando eu quero então parar de desenhar. Então se eu criar aqui agora o meu grid e ficar clicando, essa parte aqui não vai estar funcionando, pois nós temos que definir essa minha função checker. Então vamos criar essa função checker. Ela basicamente recebe um element ID como entrada e vai então achar a célula correspondente. Ele verifica então a flag draw, se ela for verdadeira. Se for, então ela vai aplicar a cor selecionada ou transparente, no caso se estivermos apagando o desenho. Então basicamente ele vai selecionando todos os meus grid calls que nós criamos aqui. Cada um desses divs aqui ele tem essa classe grid call. Então por isso eu estou usando um query selector all.
E para cada um dos elementos, então, ele vai verificar se é o elemento que nós estamos passando, associando aqui com o nosso evento de Move, e vai pintando. Agora, se eu ficar segurando o botão do mouse, ele vai estar disparando esse evento de Mouse Move e eu consigo, então, fazer o desenho arrastando o mouse. E continuo com a funcionalidade de poder clicar cada um dos divs individualmente para pintar. Então nós estamos aqui com a nossa aplicação praticamente pronta. Vou apenas implementar este evento aqui do clique do Clear Grid. O que ele faz basicamente é limpar todo o grid. Na verdade ele reseta todo ele. Então eu tenho um desenho aqui. Se eu clicar o Clear Grid, ele vai limpar o conteúdo do container. Se eu clicar aqui no Create Grid, ele recria o meu grid. E agora o que nós temos que fazer é implementar essa funcionalidade aqui para apagar e pintar, que são esses dois botões aqui, porque quando eu mudar aqui para apagar, eu tenho que ter uma forma de voltar a desenhar. Então, basicamente, são dois eventos aqui nesses botões, eventos de clique, onde quando eu clicar no Erase, ele seta a flag Erase para True, e quando eu clicar no meu botão de pintar, ele torna o Erase para falso. Então, agora aqui nós temos todas as funcionalidades implementadas do nosso grid. Nós podemos fazer aqui qualquer desenho e tenho agora também a possibilidade de apagar. Então clico aqui no Erase, eu estou no modo de apagar. Se eu quiser voltar a desenhar, eu tenho que clicar aqui no Paint e nós voltamos a pintar com a cor então que nós selecionamos. Então com isso nós concluímos aqui o nosso vídeo, onde nós criamos um Pixel Art Generator utilizando HTML, CSS e JavaScript. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.